Alô, torcedor, está no ar o Esporte Show, aqui com este amigo de vocês, Fernando Matos. E hoje o assunto principal é Copa do Brasil 2026, com muita emoção, rivalidade, decisões que estão pegando fogo nas quartas de final. Palmeiras larga na frente com uma vitória por 3-0 sobre o Santos, enquanto o Vasco venceu o Sport Clube Vitória por 1-0. Agora, tudo será decidido nos jogos de volta. Santos e Palmeiras lá na Vila Belmiro e Sport Clube Vitória versus Vasco no Barradão. Será que Santos e Vitória conseguem buscar a reação ou Palmeiras e Vasco vão confirmar a classificação para as semifinais? Fique ligado, porque aqui tem informação, opinião, análise e muita resenha sobre o futebol brasileiro. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e deixe um like. E a minha primeira observação: Internacional e Grêmio ainda fará o primeiro jogo hoje, 27/8. Portanto, não dá para projetar o agregado com a mesma segurança dos outros três confrontos. Palmeiras versus Santos, Palmeiras muito perto da semifinal. Vejo que é a situação mais favorável de todas. Palmeiras abriu o placar por 3-0 no primeiro jogo, com 2 gols de Fraco Lopes e um de Andréas Pereira. Na Vila Belmiro, o Santos terá de atacar desde o início, mas isso pode justamente abrir espaço para o contra-ataque palmeirense. A minha aposta continua sendo Santos 1, Palmeiras 1, lá na Vila Belmiro. O Santos precisa de pelo menos 3 gols de diferença para eliminar diretamente o Palmeiras. Qualquer vitória santista por dois gols levaria a decisão para as penalidades máximas. E o impacto de tudo isso, se confirmar a classificação, Palmeiras chega à semifinal com enorme confiança e continua mostrando força tanto no Brasileirão quanto na Copa do Brasil. O adversário seria o Vasco ou o Vitória. Então está em aberto aí. Vitória versus Vasco, confronto mais perigoso que eu acho nesse momento. Esse é, para mim, o confronto que pode produzir a maior surpresa da Copa do Brasil. Vasco vence por 1-0 em São Januário, mesmo tendo jogado praticamente o confronto com um jogador a menos após a expulsão de Cauã. Léo Jardim também foi decisivo nesse jogo diante do Sport Clube Vitória. Agora, o cenário muda completamente. O Barradão estará pressionando o Vasco da Gama desde o início da partida. A minha previsão: Vitória 1, Vasco 0, indo para penalidades máximas. E aqui eu vejo uma pequena vantagem emocional para o Vitória. Jogando em casa com a necessidade de buscar o empate no agregado, o rubro-negro deverá começar pressionando o Vasco da Gama. Mas existe uma armadilha. Se o Vitória sofrer o primeiro gol, a situação fica extremamente complicada. E o impacto de tudo isso, de uma classificação do Vitória, seria enorme. O clube eliminaria um adversário tradicional e chegaria às semifinais depois de já ter passado por Flamengo, Atlético Paranaense nesta campanha. E existe uma possibilidade fantástica para o torcedor baiano: Vitórias e Palmeiras na semifinal, na grande semifinal da Copa do Brasil. Já o confronto Atlético Mineiro versus Cruzeiro, clássico totalmente aberto. O empate de 1-1 no Mineirão deixou tudo em aberto. Segundo jogo será na Arena MRV. E quem vencer passa. Novo empate leva às penalidades máximas. A minha previsão: Atlético Mineiro 2, Cruzeiro 1.
vejo o Atlético ligeiramente favorito pelo mando de campo, mas não considero uma classificação tranquila. Há ainda a questão importante para o Galo. O zagueiro Juan sofreu uma contusão, né, aí no primeiro jogo, e precisa cumprir o protocolo médico antes de poder voltar a campo. E o impacto de tudo isso? Quem sair desse clássico chegará à semifinal extremamente fortalecido psicologicamente. Um clássico de mata-mata costuma deixar marcas para o restante da temporada. Então, é isso que vai acontecer quem vencer esse clássico. E agora vamos falar lá do Grenal. Esse é o confronto que precisamos esperar o jogo de ida. O Internacional versus Grêmio acontece no Beira-Rio, hoje, 27 de agosto, e a volta será na Arena lá do Grêmio, em 3 de setembro. A minha leitura inicial é de confronto muito equilibrado. O mando de campo poderá ter enorme peso neste confronto. Existe um detalhe interessante no chaveamento. Quem passar de Internacional versus Grêmio enfrentará o classificado de Cruzeiro versus Atlético Mineiro. Aí, minha projeção das semifinais se a minha previsão mesmo se confirmar, teríamos então a semifinal, na minha opinião, Atlético Mineiro versus Internacional e Grêmio, a semifinal 2, Palmeiras versus o Vitória, o Sport Clube Vitória. E para aqui o Sport Show, eu destacaria também uma coisa. O Palmeiras é hoje o grande favorito da chave, mas o Vitória pode ser a grande história da Copa do Brasil de 2026. O rubro-negro já eliminou Flamengo, Atlético Paranaense e agora tem pela frente o Vasco da Gama. Se conseguir reverter o 0-1 no Barradão, chegará à semifinal com uma campanha que pode ganhar projeção histórica. Além do aspecto positivo, a classificação à semifinal representa simplesmente a bagatela de 9 milhões em premiação nos cofres do Sport Clube Vitória. Cada clube que avançar segundo o chaveamento financeiro divulgado para a competição. É a minha ordem ali do favoritismo hoje mesmo. Palmeiras muito favorito, é o número 1. Número 2 é o Atlético Mineiro, ligeiramente a vantagem no clássico. O Vitória versus Vasco, o confronto está totalmente em aberto. Internacional versus Grêmio, totalmente dependente do primeiro jogo. E a grande pergunta será que o Vitória consegue derrubar o Vasco no Barradão e depois encarar o poderoso Palmeiras por uma vaga? Fica então, torcedor, aí a sua resposta, deixe um like, faça um comentário, se inscreva no nosso canal, que nos ajuda muito. Torcida amiga, carinhosamente, bom dia!